Gi? Rápido, hein? Rápido, você tá demais, João. Você demora um pouco para responder para saber se tá tudo de pé, mas eu imagino o quanto que você deve estar trabalhando, né? Estava trabalhando, cara. Eu estava vendo um monte de coisa. Agora, particularmente, eu estava lendo a razão da desclassificação do Alonso. Você sabe o que foi? Né? Não? Foi o espelhinho. Porque caiu o espelhinho? Não, não porque caiu, porque as voltas que ele deu balançando. Se tivesse caído logo de cara, tudo bem. Mas, Mas a Haas protestou e puta, mas, mas ele tomou bandeira preta não, com. não. Olha só. Não, aí participaram da conversa. Pô, foi uma conversa longa. Participaram o, o Joe Bauer, o, o Gunther Steiner, o Alan Permani, da Alpine, o Nicolas Tombazzi e o Nils Wittich, que era o diretor de prova, que era o alemão. A Haas alegou, e depois eles foram ver no rádio, que a Haas chamou pelo rádio 2 vezes para dar bandeira e não teve resposta. E apesar disso, eles concluíram que o carro estava em unsafe conditions. Mas esse mundo tá ficando muito chato com certas coisas, porque, assim, de tudo que você contou, quem é que tem que tomar o pênalti? Fala para mim. A FIA. É, Ela não tomou nenhuma ação com relação ao espelho do cara. Então, não é seguro correr sem o espelho? Lógico, não dá. Mas se a federação não vê e não faz, não tem muito o que fazer. É a mesma coisa. Quantos na Stock Car já tomaram pênalti porque a luz de freio não funciona? É perigoso, né? Então, mas primeiro tem que vir de alguém, não porque houve uma pessoa falando. É é. incrível. Eu vou te falar, vocês ontem, né, falando de quem foi o piloto da prova, eu ontem teria votado no Alonso, porque você não sabe o quanto difícil é passar pelo momento que ele passou de airborne, dar na parede e depois ainda ficar com aquilo na cabeça. Será que as peças estão direito? Ó, a reta lá, aquela reta longuíssima, né? O cara pisar no freio, uma suspensão dela cair, ele vai para dentro da arquibancada. Então, eu ontem Não, pensei muito nisso, sabe? Porque o cara teve que ficar com um pneu mais velho para ter. Que para mim foi uma besteira muito grande a Aston Martin com o Vettel não ter ficado, porque eles estavam demais. Eles fizeram um fim de semana o melhor, né, do ano, e aí o cara foi pro box achando que todo mundo ia e micou. Então, eu, mas eu falo, não é fácil, Regi. O cara deu na parede, o cara não, quase deu pirueta para trás, deu quase um carpado e ainda fecha aí para mim. Pô. É, e ainda consegue um negócio desse. Você tá louco, é. velho. Não, era um cara a ser votado, sem dúvida nenhuma. O Leclerc, como eu falei também, como eu votei, o Verstappen, né? E o Hamilton. Quer dizer, foi corrida boa. Foi corrida Corrida boa. boa. Foi corrida boa. Corrida que a gente viu ali aquele momento que tá o Gasly, o Tsunoda dando buzina. É que assim, quando todo mundo abre as asas, passa menos, né? Então é uma pena. Mas ontem foi constatado novamente que não só o motor Honda, mas com o fato do carro ser muito eficiente. O carro da Red Bull é muito eficiente com a asa fechada também. Nossa, tinha carro atrás dele com asa aberta que não era tão Não, eficiente quanto ele de asa fechada. é. É impressionante. Agora, a gente viu que para a Mercedes faltava velocidade em reta. Não que ele
Não que ele tivesse que ganhar a corrida, mas aquela disputa lembrasse mais ainda, como já lembrou, aquele final do ano passado, né? Pô, foi a única disputa que a gente teve no ano de Hamilton e Verstappen, durou 15 segundos, né? Mas É, foi bom. foi bom e assim, a gente vê no rádio o Hamilton falando, mas para vocês entenderem, gente, o rádio é ouvido por todo mundo. Isso já é há muito tempo, né? Para nós agora, telespectadores, a gente ouve agora. Mas a FIA e todo ali o pessoal que trabalha com isso, eles ficam trabalhando no rádio o tempo inteiro. Então, se alguém dá uma caguetada no outro, que eles vão lá e olham. Então, é por isso que fica essa chatice do cara. Olha, o carinha saiu ali na 5 e possivelmente na 9. Então, é um negócio, porque ficam sendo observados, não tem jeito. Deixa eu ler os detalhes aqui dessa punição do Alonso, que tem coisas bem interessantes. Bom, o Tá. espelho direito, que todo mundo viu, tal, né? É. O aviso que foi dado 2 vezes da Haas para a torre, enfim, apesar disso, não foi mostrada a bandeira preta com o sinal laranja. O espelho, flapping. Flapping. Olha lá, eu chamei ela para ela me falar o que é esse papo de Brad Pitt. O famoso Brad Pitt era aqui, ó. Ela tá no avião, cara. Ela tá no É avião, uma olha louca, ela só. abriu no avião. Ela votou no Leclerc Pitt É, ontem. ela é uma doida, ela entrou mesmo no negócio. Eu chamei ela aqui, ela pimba entrou. Ai, ai. E Bom, agora, mas então eles e agora falam foi travado. do espelho, É. flapping por um número significativo de voltas. E aí a conclusão final do Bauer é que é bacana, porque assim, o Bauer esclareceu bem que um carro tem que ter 2 espelhos. Ponto. É Mas a olha, mesma coisa que falar que tem que ter 4 rodas, né? é assim, é, é duro falar isso, porque é, assim, é como se o pai errou pro filho. Então, o cara tem que manter de pose. Eu acho que ele tem que chegar pro filho e falar, filho, o papai errou, vamos, caminho que segue, vamos em frente. Porque o que eu estou tentando falar é que se a FIA não chamou atenção, mesmo sendo avisada duplamente do feito, depois você vai ter que mandar fazer uma punição meio, falar, ó, a próxima vez, ou isso, ou aquilo, mas não dá pra... Ó, a Mari falou, ele achou que iria cair dentro da... Ela já deve estar voando, escreveu só metade do negócio. Mas eu não gostei dessa punição, não, porque as pessoas não analisaram em nada a frieza que o Fernando teve que ter para bater na parede. Meu, é muito forte a pancada. Os carros, a gente vai, sei lá, uns 10 anos atrás, esse carro já tinha quebrado inteiro. É Você impressionante, cara. quer saber mais? O protesto foi apresentado 24 minutos fora do tempo. Fora Então, do tempo. não. Então, mas aí os stewards acharam que pela gravidade do negócio que merecia ser acolhido e aí foi estudado. Tudo estranho, né? Tudo estranho. Não gostei, não achei legal. Num mundo onde a gente tem, entendeu? Tem que basear um pouco de tudo. É certo falar que não é seguro andar sem espelho. Gente, o carro de Fórmula 1, quando você olha no espelho do carro de Fórmula 1, você tem a visão praticamente entre a asa traseira e um pouco para fora. Tem gente que consegue andar com a visão para fora, mas e tem gente que gosta de andar com aquele espelho
que tem um arco maior e você vê um pouco mais de coisa, mas distorce muito. Tendo em vista tudo isso, a 300 km por hora, aquele negócio fica assim, ó. O que que acontece? Você já não vê nada mesmo, né? Então, tudo que você quer para um piloto, o que foi chamado a atenção muito, é que ele não se mova no final da reta, porque ele já não pode estar esperando. Por exemplo, se o Pérez não tira a ultrapassagem do Leclerc, era uma batida certa, porque ele foi decidido, falou, eu vou passar mesmo se ele fechar. Então, se por exemplo, é o Hamilton naquele momento final, era pancada, né? Que nem o Foi Hamilton. bem arrojada do Leclerc. Eu achei Muito. aquela Foi um lance espetacular. não, eu ia falar que foi a maior, mas a ultrapassagem do Vettel por fora do álbum na curva rápida também foi. É legal ver que o cara vai parar e a gente há muito tempo, né, os nossos fãs perguntando: e aí, puto, o cara já não tá mais tão emocionado? Como é que é? Tá cabisbaixo? Um cara. Ó, a Mari manda um beijo para todos vocês. A gente tentou. Vocês que entraram agora, a gente tentou chamar ela, mas ela vai Está no voar. avião. Boa Tá no avião. viagem, vai Tá com Deus. voando. Mas então, o cara tá lá, vai parar daqui a algumas corridas tal, e ele... Ela está no avião sonhando com Brad Pitt, hein? Não sei se o Jaime ouve, mas. E Olha aí aqui, o cara Rubinho. ele passou por fora. Foi bonita a ultrapassagem. Você falou do Vettel. Pô, a gente, ninguém, não tem quem não torça pelo Vettel, principalmente nesse momento agora, né, de despedida dele. E na corrida passada, passou meio despercebido, mas depois mostraram, e o Instagram tem, ele e o Alonso cruzando a linha, ele, como diz o Felipe, um pelinho na frente do Alonso. E Sim. agora, isso lutando, se eu não me engano, pelo 6º lugar. E agora, com a desclassificação do Alonso, ele tomou posição e terminou em sétimo. E foi essas 2 corridas ele marcando pontos relativamente bem. Deixa eu ver quanto ele está aqui no total. Deixa eu ver quanto mudou a classificação do Vettel. Para quem chegou agora e pergunta da Mari de novo, a gente chamou ela, mas ela estava dentro do avião. Daqui a pouco, quando eu parar aqui a live, eu deixo gravado, volta lá para você ver ela com a pescoceira dela. E pedindo para a gente ficar quieto. Mas ela entrou. O Vettel está em 11º no campeonato, 38 pontos. Pois é. O Stroll, 4 posições atrás dele, com 13. É isso. Olha, eu achei, logicamente, a corrida do Max foi uma corrida impecável, até porque quando ele conversa, ele estava com um nível de respiração muito baixo. Então você vê que ele tá em forma, tá mandando muito bem. E assim, é impecável a soma dele com o carro. A gente vê que o Pérez anda muito bem, perdeu a parte da frente, não vai falar que não afetou, aquilo afeta, mas fizeram o pit stop mais rápido, mesmo sem querer trocar, foi 2.1, né? Então, o cara tá voando. Vimos ali uma Mercedes que tá voltando à forma, mas eles, num projeto do ano que vem, Regi, certamente eles estão vendo o que está acontecendo com o arrasto desse carro. Porque é tudo que eles reclamam. Você vê, 10 km na reta é muita coisa. É muita coisa. Então, você vê que o Hamilton reclama. Está feliz com o segundo, mas está dando uma puxadinha de orelha ali na Mercedes. Claro, pô. Hamilton subiu bastante no campeonato. Ele continua 1, 2, 3, 4, 5 em 6º, mas ele está 4 pontos atrás do Sainz. E o Sainz, coitado, com esse azar todo que tá, é impressionante esse menino, né, cara? É azar. Assim, você sabe que eu não gosto de falar muito em sorte e azar. Eu acredito que a pessoa trabalha por uma situação. Mas, numa curva tão fechada, ele deve ter só pensado, vou largar na pole, vou chegar na pole,
vou virar e já era. Como teve um carro chegando do lado dele, no caso o Verstappen, ele tentou cruzar, entendeu? Só que cruzar numa hora como aquela era muito arriscado. Então, eu concordo com vocês no meio quando vocês falaram na transmissão. É um acidente de prova, mas mais ainda ocasionado pelo próprio Sainz. Não tem Sim. muito o que fazer. Porque, assim, o Russell tomou 5 segundos e tomou porque eles... Oh, Mari, se você só falasse, a gente já tinha te chamado de novo. Boa viagem. O Sainz, a hora que ele entra, ele toca no outro carro. O Russell passou do ponto um pouco. Se não tivesse passado, tanto é que por que o dele não quebra? Porque a roda está tão esterçada que pega de canto no carro e só empurra. Então, acabou que ele deu sorte, porque ali é para empenar a suspensão dianteira. Mas eu vi como um acidente de prova que poderia ter sido evitado muito mais pelo Sainz do que pelo próprio Russell, porque você não vai imaginar que o cara vai dar um X numa curva, porque é uma curva assim de ok X, porque a gente viu foi o Leclerc que repassou o próprio Verstappen, não foi isso? Foi. E o Hamilton tentou também. Mas não em bolo, né? Se fazer um X em bolo... A próxima é para a direita, entendeu? Então, só se o cara passar muito do ponto, porque senão não é para dar X nessa curva, entendeu? Então, ele se pensar um pouquinho, ele faz aquela curva um pouquinho mais larga, não ia dar ruim nada. Os caras estão falando aqui que o Pérez ficou com o aerofólio pendurado e não chamaram ele para o box, mas ele também deu muita sorte. A pecinha, a alazinha em pé ali do aerofólio dianteiro, ficou uma volta e caiu fora. Porque na outra prova, 2 foram punidos, né? Por isso que eles estavam falando. Só que a regra da punição é muito difícil, gente. Não tenha dúvida. A gente fica falando que é fácil, daí a CBA faz isso, a FIA faz aquilo. Quem está lá realmente tem muita dificuldade, porque tem muito trabalho para fazer. Então, mas para mim, eu concordo com o que muita gente está escrevendo. A punição do Alonso não deveria acontecer. Pós-corrida, 24 minutos depois do tempo certo de poder falar. Então, isso tudo é esse mundo extremamente competitivo, materialista, que um ponto a mais no campeonato vai dar mais dinheiro para a equipe, aquela coisa toda. Então, é uma pena acontecer isso, porque o cara, sim, se ele fosse chamado pela FIA para o box por falta de espelho, a FIA está punindo dentro do regulamento. Não pode andar sem espelho. Mas ninguém viu, não atrapalhou ninguém. Ninguém falou. Aí vem depois, 24 minutos depois do tempo regular, o cara é punido. Eu também não acho não acho certo. Foi 24 minutos do tempo que... Eu não sei qual é o tempo que eles têm. Vamos supor que é 1 hora e passou... Meia hora, 1 hora. Eles passaram 24 minutos. E o protesto da Haas foi exatamente do jeito que você falou, para ganhar uma posição. O Magnussen ganhou uma posição, é mais dinheiro. Né? Olha que ótima pergunta. O Marcelo perguntou aqui, tem como trocar o espelho? Logicamente tem, porque é uma peça que sai com parafuso. Mas não está previsto nunca isso. Demoraria muito mais do que o bico, por exemplo. Que é uma peça que é muito maior. Né? Então, ciao Gino Rosato! Ti vedo em Brasília. Rubinho, perguntaram aqui, eu não sei responder. Fórmula 3 tem rádio? Todos os carros hoje em dia têm. Não, desculpa, todos os carros. Pode ter algumas competições no Brasil, ou alguma coisa aqui, mas assim, a 90 e poucos % o carro tem rádio hoje, porque é muito fácil acesso, né? Então, por exemplo, quando eu corri na Fórmula 3,
eu não tinha rádio na pista, mas ele chegava e plugava uma coisa, aí você ficava conversando como se fosse o walk-talk. Então isso a gente está falando em 1990. Então hoje todos os carros têm rádio. Tá bom. Ano passado já era, vamos perguntar, né? Saudades. Vocês acham que o Mick Schumacher vai ser espirrado? Rubens, Brad Pitt. Eu tô achando que ele tá... A Haas tem muita opção de piloto vindo por ali, né? Tem opções várias. Ele tá fazendo uma segunda metade de campeonato que tá bom, né, Regi? Que não é... Ele tá disputando bem. Se não fosse o Magnussen mesmo, no final da prova, se não tivesse aquela coisa de parar, não parar, não teria chegado na frente dele. Mas isso não ganha vaga. Isso, a não ser que você chegue, sei lá, você é tão bom quanto a sua última prova, que a gente sempre fala. Então, mas se fosse já era para terem falado, né? Então tá muito lenga-lenga aí. Daqui a pouco vão anunciar alguém ali. E o Gene Haas, que é o dono, né, falou que o Mick Schumacher acaba saindo muito caro para eles. Ele quis dizer pelas batidas. Bate muito, né? Então é difícil o cara ficar, né? Bom, mas é que eles também vinham, eles vinham de uma dupla que batia pra caramba. O Magnussen nem tanto, mas o francês tocava fogo naquele carrinho dele lá. Então... E o mais provável ali, para variar, é o nosso eterno Huckenberg, seu ex-companheiro de equipe. Eu acho que ele anda meio esquecido. As pessoas já falaram que ele já teve a chance da vida, tal, mas eu gosto muito do talento dele. Ele ainda é jovem e eu acho que ele agrega. Tem muita gente que fala que não, mas eu acho que ele não soube utilizar muito bem o tempo dele na Fórmula 1. Mas é um cara que, como eu já falei, aquela corrida dele, acho que foi em Silverstone, que o cara chegou de última hora, você não sabe se o cara tá preparado, se não tá, e, mandar ver, chegar, acho que no final da prova ainda nos pontos, para mim, mostra que ele é muito, muito, muito forte, muito forte. Alguém está me lembrando aqui, mas eu confesso que eu não lembro que corrida que o Leclerc, na curva, tinha que segurar o espelho, botar a mão para fora e segurar o espelho. Eu não me lembro disso. Eu também não. Estava para cair, não me lembro. Ó, esses aqui, ó, esse é do Fefo e esse é do Dudu, hein? Tá, coloquei do lado do Schumi e o meu da Brown aqui, ó, do Felipe. Eu fui lá e falei para eles, falei, como assim, meu? Vocês não vão me dar um capacete? Carreguei vocês no colo. Agora tá aqui, ó. Você lembra do último pit stop? A Ferrari partiu de amarelo e o Hamilton e o Russell, quando pararam, ainda foram de branco. A gente discutiu muito isso. Por exemplo, o Max Wilson achava que a Mercedes estava mais certa, que o branco ia durar um pouquinho mais, mas como vamos dizer, acho que eram 18 voltas, eu teria optado pelo amarelo. É como eu já te falei, né, Regis? Assim, muito provável que o mais macio é sempre o mais rápido. Quando vai para uma pista de altíssima velocidade, com curvas de altíssima velocidade, nem sempre isso é verdade, porque o pneu move. Então, aquilo, no mover, o carro sai um pouco mais de frente com o pneu mole. Então, o que a gente tem que ver? O Russell parou na última volta e, pimba, colocou o macio. Aí, você tem que ler a prova inteira, a gente já falou aqui na transmissão. Quando tem no meio de uma corrida, tem lá aqueles dirigentes todos, que hoje eu não sei exatamente o número, mas vamos supor que tem 30 pessoas na pista olhando por isso. E mais 30 lá na fábrica,
olhando e em contato direto. Então, o cara tá dando opinião do que parece. Quando o Hamilton colocou o primeiro pneu duro, ele falou que ele não gostou. Ele falou que tinha perdido performance e tudo mais, mas não. Ó, o Morgatinho. A gente falou, não foi legal a punição do Alonso. Já ficamos bravos aqui com a situação. Você Mas falou aí. uma, Foi? você falou uma coisa aí que me deu sinal para uma pergunta. O Hamilton não gostou do pneu duro quando ele, na primeira troca, depois eu vou ver que volta que foi aqui, foi na volta 34. Não, foi na 12. Tá. Uhum. Aí na 34 ele pôs de novo o duro. Essa diferença da 12 para 44, o peso do carro já pode fazer um efeito completamente diferente quando põe o mesmo pneu? Pode. Pode sem dúvida nenhuma, porque o carro muda muito de balanço, tem a transformação dele em freada, o pneu pode ser outro pneu após 20 quilos de gasolina, mais ou menos. Então, com certeza. Mas o que eu quis falar é que nem sempre o pneu macio é o mais rápido. Então, as pessoas optam não por desgaste. Você lembra do rádio do Leclerc? O Leclerc foi um dos mais longos, se não o mais longo, no começo da prova com o médio. E a equipe voltou para ele falando que o pneu estava em melhor estado do que eles haviam previsto. Então, aquilo eles estão dando linha para ele entender que muito provavelmente ele estava no duro, mas que voltaria pro médio, né? Então, é por aí. Vamos lá. O que Tentar mais? responder aqui. Fala do patrão, fala do Hamilton. Pediram para você aí. O Hamilton tá voltando a pressionar a equipe, porque teve um momento em que ele sorriu quando eles estavam em quinto, agora está indo um pouco mais para frente e já não tá tão bom. Está começando a reclamar da velocidade do carro da Red Bull nas retas. Segundo ele, o que ele perde hoje em dia é mais nas retas do que na curva. Então, uma reclamação boa dele. E, assim, vale a pena muito falar do Hamilton, porque tem muita gente que fala que ele já tinha, né, já tinha parado, já estava sem disposição, tal, e a gente vê que não é nada disso. Ele tá vivinho, é muito forte na tocada dele. Então, ele continua sendo o Hamilton que foi tantas vezes campeão do mundo. Então, com certeza, continua no topo do jogo. Hoje em dia, pra gente, se a gente tivesse eu e o Regi batendo roda, tirando dúvidas, a gente tinha que levar um Red Bull e dar um tempinho para o Hamilton se adaptar, para ele fazer uma volta rápida e o Max fazer uma volta rápida, e depois fazer o inverso. Dá para o Max uma Mercedes, um tempinho para se adaptar, e aí vai de novo. E aí você fala para mim assim, não, Rubito, não, Fórmula 1 é tudo igual. Eu saio de um Fórmula 3 e sento num outro Fórmula 3, eu vou sentir uma mudança de setup, mas é tudo a mesma coisa. Tudinho a mesma coisa. Posso, inclusive, pegar o meu banco e colocar o banco na Fórmula 3. Mas se o Max pegar o banco dele, não cabe na Mercedes. E vice-versa. Então, só para você ter uma base, é tudo diferente. A posição dos pés, a posição da mão, a mudança de marcha, os botões, o que tem que fazer. Vamos supor, assim, uma bobeira. O cara hoje não é automático. Ele tem que apertar o botão para acionar a asa traseira. Vamos supor que num carro é do outro lado. Se ele tiver que pensar para ir para lá, ele perdeu milésimo de segundo já. Então, são coisas que, assim, se a gente tivesse esse poder de fazer isso, Regi, certamente eu colocaria no acelerado os dois carros para dar um rolê também. Aí já seria. Aí eu falaria quanto que tá para frente ou para trás.
é o sonho, o mundo tem esse sonho, né? O mundo jornalístico tem o sonho de acontecer isso. Agora, Rubinho, você falou uma coisa. A gente, eu tenho um carro meu e um carro da casa. Quando eu mudo de um para o outro, eu tento dar um pisca no farol, eu ligo o limpador. Agora, se imagine, cara, É isso aí. o volante de Fórmula 1, determinadas coisas tinham que ser sempre do mesmo lado, né? É isso, senão o cara tá bom, tem a pré-temporada para isso, mas é muito pouco, né? Para o cara se Mas, ó, acostumar. o que acontece quando entre dois pilotos, os dois da equipe? O cara fala assim, ah, mas eu gosto da direita. Ah, mas o cara, puta, a vida inteira a equipe foi na esquerda. Ele perde a votação. Ele tem que se adaptar. Então, e os dois volantes da equipe, teoricamente, tem que ser, se não idênticos, muito parecidos, porque na hora lá, quando quebra, vamos supor, quebrou o reserva do oficial, eles pegam o terceiro que está available e colocam lá. Então, os cabos, fala, Léo, boa, vou falar disso aqui também. Eu me classifiquei para o Mundial de Kart, Regi. Vou correr o Mundial de Kart. Dentro da coluna de volante, tem todas, é como se fossem os nervos de toda a eletrônica. Então, a coluna está aqui assim, né? Para cá, olhando para lá. Aqui estão todos os pontinhos que ligam a eletrônica do carro. Então, é tudo parte elétrica e eletrônica. Então, quando o cara coloca o volante, às vezes pode estar dando um pau de embreagem, de mudança de marcha, pode ser dessa terminação. Então, eles trocam o volante. Então, na verdade, eu fui eu fui em Orlando, eu corri de kart e tinha eu cheguei em segundo. Quem ganhou foi o Pisonia numa competição toda meio brasileira para tentar ir para o mundial. E eu estava tentando porque o Dudu classificou, né? E o Fefo ainda ia tentar para classificar. Só que aí deu algum problema na República Dominicana com a vaga da Rotax, que eles acionaram a primeira, se não tivesse República Dominicana, era o segundo da categoria que eu corri. Então eu classifiquei. Só que o Pisonia vai correr de Master, que no Brasil é Sênior, né? E eu vou correr de graduado. Então você imagina, Regi, vou correr de novo com os moleques tudo de 16, 17 anos. Aonde isso? Em Portugal, em Portimão. Em Portimão, porra. Dia 27 de novembro. Já estou de regime, já aproveitei o calor de ontem da corrida de sábado e domingo para já... Nem comi pizza ontem, gente. Ó. Pô, essa é imperdível, hein, cara? Essa é imperdível. Já... Bom, então, meu velho, vamos falar um pouquinho do seguinte. Você é o novo líder da Stock Car. Que coisa, Regi. Olha Novo aqui. líder do campeonato. Que coisa incrível, que fim de semana maravilhoso. Para mim, eu não tive as melhores colocações, né? Não, nenhum de vocês teve, né? Foi ali, assim, o meu intuito era estar marcando entre os 30 pontos. Tanto é que o primeiro dia acho que eu marquei 28 e o segundo 30. Acho que foi isso. E a soma, né, os 58 pontos nas duas provas é uma boa soma para se comparado com o Daniel e com o Gabriel. O Matias não teve um bom fim de semana. A chuva, aliás, eles tinham previsão de chuva, Regis. Você chegou a ver o meu stories? Você não tem noção, não era chuva. Era aquela coisa que, se fosse nos Estados Unidos, a gente tava frito, porque tava vindo tornado, ciclone, tudo, sabe? Porque, assim, eu tava com o meu Corolla voltando pro aeroporto, você não tem noção, mas picotou inteiro, muita pedra. Então, você imagina, se isso acontece na Stock Car, a gente tava frito. Mas eu larguei achando que poderia chover durante a prova. E aí, foi uma maravilha, porque eu me dei bem nas duas largadas e ó,
pimba na chulipa, consegui marcar um pouquinho mais de pontos. Tô na frente 8 pontos do Daniel e a 10 pontos do Gabriel. Então agora vai demorar um mês e pouco para vou correr de tudo para me manter em forma para poder chegar em forma em São Paulo. E você está com quantos pontos? Eu tenho com tudo, eu acho que é 290, 282 e 280, alguma coisa assim, não é? Não, eu acho que é 294, mas aí o Daniel seria 290 e o Gabriel Então eu sou 288. então eu sou 298, É, o Daniel 290 e o Gabriel 288. É isso. isso, A isso, diferença é 8 pontos e 10 pontos. sei. Pô, tá bem, dá para fazer uma corrida bem controlada, né, cara? Ó, São duas, né? São eu duas também. aproveito para falar em nome dos meus companheiros, todos da Stock Car. E por favor, se você, piloto da Stock Car, não concorda comigo, você me desculpe. Mas eu estou falando em seu nome, você me manda uma DM se você não quiser. Mas como nós vamos manter o mesmo carro para o ano que vem, a gente precisa olhar pelo calor dentro do carro. Meu, não tá dando. Eu juro para você, eu saí do carro no primeiro dia, assim, eu parecia que eu tava com a pressão 19 por 11, assim, sabe? De cansaço. Eu olhei, o Tony tava do mesmo jeito, assim, Igual. suando, e o Tony acabou de fazer o Ironman. Se bobear, é o mais preparado da gente lá, o próprio Thiago Camilo, que treina pra caramba. É muito quente, tá muito quente. A gente precisa botar uma maca em cima, como era no carro velho. A gente precisa abrir alguma coisa, porque não. Porque eu fico quieto, né? Porque o tiozinho tem 50 anos, tá reclamando que tá meio cansado e tal. Cara, eu passei ali por todo mundo. Todo mundo muito, muito. É muito calor. E não é esforço físico, é calor. Né? Foi medido 63 graus dentro do carro. Muita Nossa, coisa. nossa. 63 graus você tem. Não dá, não dá. Enfim, então já fiz o pedido para a gente olhar isso, né? Vicar e CBA. A gente precisa dar um jeito isso já para o ano que vem. A gente sabe que o carro novo vai vir mais fresco, aquela coisa toda, mas. No Fórmula 1, gente, você pergunta para mim, no Fórmula 1 você sofre de calor? É até uma coisa para você que gosta muito de ouvir essas coisas assim inusitadas. O Fórmula 1 você não passa calor como Stock Car. O que você passa é que na Malásia, por exemplo, 90 de umidade. Então ali você sente que o ar você não meio que não circula. Parece que você está secando com secador de cabelo aqui assim. Por outro lado, quando você vai para Abu Dhabi, que é seco, 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 você tem que fechar as entradas de ar, porque esse ar quente, porque aí é 35 graus. Na Malásia eu nunca vi, acho que em 35 com 90 de umidade. Sim, você precisa de ar, apesar de sentir o ar quente. O ar seco de Abu Dhabi, assim, você tem que fechar as entradas, porque senão a cabeça esquenta. Então, essa é da Fórmula 1. Me perguntaram outro dia se na Fórmula 1 você sofre muito mais pelo esforço físico do que pelo calor. Alguém me falou que está faltando o capacete do Schumacher ali. Queria dizer o seguinte: ele foi emprestado, está ali na Expo Fórmula 1, lá na Oca. Quem não viu ainda pode ir lá, que tem coisa muito bacana. Tem vários, tem capacete do Rubinho, tem um carro, tem um Jordan do Rubinho, tem uma Ferrari e uma Williams do Massa. Chegou ontem uma Renault, tem carro muito. E capacete de todo mundo. Tem alguns Isso aí. badulaques meus lá, umas coisas que eu, durante a minha carreira, fui colecionando. Muito Tem, bacana. eu tenho meu macacão do Grande Prêmio do Brasil. Tem um capacete, eu acho que é de 2003, da Ferrari, né, que era verde. E tem minha Jordan lá. Essa Jordan que até hoje em dia ficou no CID.
Quem viu, viu. Quem não viu, agora ela vai vir para casa. Então, faz muito tempo que eu venho dando um jeito, namorando. O Alan, dói o coração, mas o Alan, eu falei para ele que ele pode visitar todo o tempo do mundo, que aquele carro ficou muito tempo com ele, né? O Alan que está sempre com a gente. Onde você vai pôr em casa? Na Eu, sala? eu fiz um quarto, eu quero no chão mesmo. Eu tenho uma ideia de colocar, eu tenho um oitavo, todos os meus carros de Fórmula 1, né? Um oitavo. E eu quero fazer um grid na parede e o carro de Fórmula 1 no chão. Então, essa é a minha ideia. Eu sempre tive vontade. Bom, mas vamos lá. Interlagos, vamos voltar de novo, porque é muito legal essa corrida. Vão ser 2 corridas, certo? Para te falar a verdade, eu queria ter perguntado para o Maurício hoje, mas eu acredito que sim. O que eu tenho certeza é que não é ponto dobrado, não é nada. Não. Isso não tem Mas eu mais. acredito que seja o mesmo layout, 2 corridas, é isso aí. Tá, legal. Pô, você ganhar um campeonato em Interlagos, hein, velho? Poxa. Interlagos sempre foi, a gente acha, né, um monte de coisa, mas eu vou falar. Interlagos, se tinha algum problema, o Fefo, quando ganhou a corrida de Fórmula 4, ele abriu uma porteira ali, Abriu. que a porteira está aberta. Então, tem que utilizar. Fefo esse que está treinando de Fórmula 4 lá em Mugello, junto com o seu grande irmão e conselheiro Dudu. Para mim, nossa, me dói o coração não estar lá, Regina, mas você vê o que é crescimento, né? Esses moleque não tem jeito, tem que soltar mesmo. Hoje, o Dudu, ele mandou uma mensagem para mim que quase que eu chorei, né, gente? Que foi assim, pai, acabei de deixar ele aqui na entrada do time e tô esperando aqui fora, que nem o senhor fazia comigo. É ruim, né? Tá bem dando uma de pai, não, né? Foi lá e deixou o Bem irmão lá. legal. Muito legal. Alguém aqui lembrando, a gente falou do Leclerc segurando o espelho, foi em Suzuka 2019. Você vê que as coisas vão mudando mesmo. Isso sempre teve na regra, mas vai, às vezes, mais rígido, que agora tem que ser mais rígido mesmo, vai ser cada vez mais rígido, e as coisas vão ter que ser mudando, vai ter que ir mudando, e não pode. Uma peça pendurada não pode. Não Agora, pode. foi decidido tudo de forma errada, isso foi. Né? É isso. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, você ter uma decisão pós é muito. As decisões pós, desde que elas sejam analisadas de uma forma coerente, elas vão acontecer, né? Não é que não pode, mas, poxa, a FIA não declarou, daí a equipe falou que falou 2 vezes e ainda passa do horário normal, e aí vai 24 minutos ainda depois, não dá, é muito desrespeito para alguém que deu na parede e o carro resistiu e ele teve que ter a coragem, porque assim, você imagina uma mínima rachadura numa suspensão naquela lá. O time mesmo deve ter falado para ele, ó, talvez, se quiser parar, se quiser fazer e tal. E o cara foi lá, teve coragem, ficou lá o tempo inteiro. Podia ter se machucado muito feio para ser todo mundo viu que o carro lançou, né? Então, tá louco. Cara, eu pensei que fosse decolar como decolou o Weber lá em Valência, você lembra, né? Mas os carros até nisso estão melhores, né, Regi? Você viu que ele teve uma sensação de que ia e voltou, né? E é uma pancada no chão aquilo lá. Nossa senhora, eu não sei como é que aquele carro resistiu. E tô pé da vida que tiraram dele a posição por causa de um espelhinho. Tá louco. Ô, Rubinho, comentaram aqui que o Hamilton perdeu ontem a última chance que ele teria. Muito provavelmente, sim. Não que ele tenha tido também uma chance muito clara. Quando teve o problema no pit stop do Verstappen, eu achei que, bom, aí está a chance, pode ser que ele ganhe mesmo, mas em condições normais, você vê a diferença de velocidade em reta. Se em algum circuito ele pode ter chance.
Sei, México é totalmente. México é Red Bull, a Red Bull é em todos os circuitos. Mas México tem mais curva do que reta. Vou falar. Interlagos, só se ele fizer uma corrida igual o que ele fez ano passado, hoje não tem carro para aquilo, mas vamos ver, né? Hamilton é Hamilton, Eu né? vou te falar, é muito difícil a gente apontar aonde os carros vão andar bem. A Red Bull anda bem em todo lugar, a Ferrari anda bem em todo lugar. Isso é fato. Agora, é muito difícil porque a Mercedes andou em lugares que a gente não achava que ia andar. E de repente andou. Então, lembra que eu falei, a gente vai ver se em Mônaco é curva fechada ou se é na reta que eles vão andar muito rápido. Eles surpreenderam em pistas que a gente não esperava. Então, se você pensar entre México e Interlagos, Interlagos é uma pista que precisa menos. O arrasto aerodinâmico não tem muito problema. Se ele for bem ali na parte do meio, do lago até a junção, ele é o maior gasto de tempo dele. Então, com certeza, ele tem mais chance de andar do que México com aquelas retonas toda lá. Mas, enfim. Perguntando aqui para a gente se o Verstappen vai bater o recorde absoluto de vitórias em uma temporada, eu aposto 100%, né? Ele já igualou, tem mais 3 corridas aí para ele conseguir. Agora, ele fez mais do que isso. Ele é o 6º maior vencedor da história, agora com 33 vitórias. Ele perde das 103 do Hamilton, das 91 do Schumacher, 53 do Vettel, 51 do Prost e 41 do Senna. Quer dizer, a próxima meta dele, o alvo dele agora, são as 41 do Senna. Então, é isso. A gente tem aí uma condição que é muito importante a gente lembrar. A gente está no primeiro ano de uma regra nova. Os outros vão aprender com o que a Red Bull fez e tentar copiar com alguma melhora. Mas a chance da Red Bull melhorar aquilo que já tem é gigante. Então, a gente lembra que a Mercedes era difícil de derrubar até ter essa regra nova. Ela ficou muito tempo no topo, né? Então, ô Regi, você também está tendo os comentários vindo... então, está aparecendo para você agora os números do campeonato de Stock Car ou é para mim que está vindo? Não, para mim não. Porque é como se a gente tivesse falado disso 5 minutos atrás e está vindo só agora. Então tem... Não. Tá com o Chabu. Então tá bom. Bom, você estava falando da Red Bull e a gente tem que citar o Adrian Newey, né? 64 anos de idade. Esse cara fez carros para Marte, aquele 85C, que em 1985 voou em pistas de asfalto bom, né? Sim. Depois foi para a Indy e olha só, na Williams ele fez 5 carros campeões, Mansell 92, Prost 93, 5 carros, o do Rio em 96 e do Villeneuve em 97. O próprio carro do Senna em 94 seria campeão, né? Com o Senna mais tarde. Teria sido. Na McLaren ele fez o campeonato de 98 e 99 do Hakkinen. E na Red Bull, 2010, 2011, 12, 13, 2021, 2022. Olha, esse cara tem história, né? Não, e eu já contei para você. Ele não é casado com uma Spice Girl. Você está falando do... Não, Spice Girl é do Christian Horner, desculpa. Bom, pensei que eles já viam, que esses caras são doidos, né? Não, então, o Adrian Newey, eu contei para você, ele anda com um pedaço de assim, aquelas apostilazinhas assim, com um lápis, meu, e ele desenha. Eu já vi ele desenhar
um carro olhando assim, sabe? Então, ele é impressionante, porque ele deve ser da coisa ainda, do espaço todo do computador, lógico, porque tem que trabalhar com isso, mas com certeza o cara, ó, Os rascunhos ele faz ainda à mão, né? muito, muito. Ele recusou um convite na vida. Ferrari. Ele recusou? Eu não sabia É, que tinham chamado é. ele. Não sei que ano, não sei que ano. Seja ver se tem o ano aqui. Não tem o ano. Ele recusou. É difícil recusar uma coisa da Ferrari. Mas Eu vou te falar. foi feito na época daqueles 4 campeonatos seguidos da Red Bull. Pô. Aí não... eu vou te falar. Um Verstappen assim, depois que às vezes ele ganha 2, 3, 4 campeonatos, né, seguidos, já ganhou 2. Se vier um convitinho, esse pega. Na minha opinião, pega. Por mais que seja com Leclerc, imagina que combinação, né? Leclerc e Verstappen. É uma combinação e tanto. Legal, Rubinho. Então é isso. Agora, Alguém, uma última coisa. Estão falando É. muito Serão 2 corridas, sim, respondendo aqui. E não tem peso, tá? Eu vi a pergunta aqui. Não sem peso. Sem peso. Agora houve a mudança de peso do sábado para domingo na Stock, né? Quando eu subi para segundo no campeonato. Eu estava empatado com o Gabriel, mas tem que ter o empate te leva a fazer a ver assim, primeiros lugares, segundos lugares. E muda a hierarquia. Eu tive 3 vitórias, eu não sei se o Gabriel teve uma. Então, aí eu fiquei com mais peso. Eu fiquei com 25, o Daniel tinha 30 e o Gabriel 20. Então, para lá a gente tira tudo. A dor maior é que vai demorar muito, né? Até lá, mas até lá vamos se preparar bem. Vai ter que andar de kart bastante aí. Isso pode ter certeza que eu vou fazer bastante. Então, fala de novo a data do kart lá em Portugal. 27 de novembro é a corrida em Portimão, é o Campeonato do Mundo Rotax. Eu já fui, minha última vez foi em 2016 que eu me classifiquei e agora classifiquei para a mesma categoria. Então, tem muitos brasileiros que se classificaram, que é muito legal. Eu vou correr na mesma categoria que o Nicastro, que é o maior campeão brasileiro da história. Falei para ele que eu vou voltar a correr para tentar pegar uns. Eu tenho 5 da minha época, então ele tem 11 já. Nossa! Então, é muito campeonato. Mas vou com prazer. Esse kart me fascina. O Dudu vai correr na categoria graduado e eu vou correr na DD2 graduado. Então vamos estar lá em família. O Felipe Jafone vai porque o Tito classificou. Já chamamos o Jaca, o Nandinho, para todo mundo ir para virar uma festa. Estão acelerados, todo mundo lá. Acho que eu vou nessa. Vamos embora que tem mil bom lá aqui. A Dani passou o campeonato aqui, ó. 298, 290, 288 e 280 ainda. Quem está com 280? Não é mais o Rossi, né? Não, tem o Rossi 8. Acho que ele ficou... Com 280 deve ser o Gabriel, o Bruno também. É isso, 298, 290 e 288. Acho que o quarto é 280, a Dani falou aqui. 280. Eu achei que era 268. Mas não sei quem é, daqui a pouco ela fala. Tá bom. Bom, vai ser, de qualquer forma, vai ser um baita de uma decisão sensacional. Duro tá na cabeça de vocês para pensar assim, vou para a primeira corrida ou para a segunda. Eu acho que na sua, 8 pontos, eu iria para a primeira. Né? Mas isso precisa ver qual é o rendimento do carro, né, Gigi? Como é que você vai largar, que posição que vai largar. Coisa. O mais importante, na minha opinião, é a gratidão que eu sinto no peito por chegar na minha idade tão competitivo, né? Olha lá, ó. Ei, Missil!
Missir, ¿cuántos puntos tiene? ¿280 o 268? E isso não tem preço. É uma alegria tão grande poder estar nesse momento com, né, lutando por campeonato. Então, e com os dois filhões acelerando muito. Muita gente me pergunta o que o Dudu vai fazer. Ele tem um convite para fazer um teste de Fórmula 3. Ele tem um convite para andar de Stock Car. Ele tem convite para andar de GT3. Então, o importante é a gente ir vendo. O Fefo vai correr de Fórmula 4. Então, a gente está vendo por onde e como ele está lá acelerando muito. Dino Rosato falou que você está na Fórmula 1 em 2023. Muito. Gino, torno in Ferrari così lavoriamo insieme, Barrichello. Em Mugello, quando a gente chegava lá, as pessoas me chamavam de Barrichello. Ele fala isso até hoje, rachamos o bico. Então tá, pessoal. Tá bom. Tudo em ordem aí? Tamo junto, valeu. Semana que vem, semana que vem a gente tem que ver, porque eu vou tá na Inglaterra na segunda-feira, mas eu vou dar um jeito para a gente se falar, porque eu vou acompanhar o próximo treino do Fefo, então vou tá na Inglaterra, mas a gente dá um jeito, Rugi. Então, mas você está na Inglaterra tipo 10 da noite para a gente fazer nesse horário? A gente dá um jeitinho. Dá um jeito. Tá bom. Falou, gente. Grande abraço para vocês todos. Tchau. Valeu, Regi.